Olá, sou o Sebastião Ferreira e estou aqui com vocês no nosso canal Olhando para Si. Estamos também na nossa página lá no Facebook, que é do Olhando para Si. Dê uma olhadinha lá, meus irmãos. Nós vamos continuar a nossa leitura, parte 2. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu dividi este tema por ele ter várias dissertações dentro do Evangelho. Então há necessidade para não ficar muito longo o vídeo. Então eu fiz uma divisão, fiz o primeiro, agora é o segundo, e o necessário será talvez até mais 2 vídeos dentro. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Muito bem, eu peço a atenção de vocês, vou fazer a leitura, vou iniciar a leitura. Jesus aqui nas cercanias de Cesareia de Filipe interrogou seus discípulos e disse-lhes: que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Que dizem quem eu sou? Eles responderam alguns: dizem que sois João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, e outros alguns profetas. Aí Jesus lhes disse: e vós outros, que dizeis quem eu sou? E Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: vós sois o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus respondeu: sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que estás no céu. É uma passagem muito linda essa, do livro de São Mateus, lá no Novo Testamento. Olha lá no Novo Testamento, lá, no capítulo 16, dos versículos 13 a 17, e também no livro de São Marcos, no capítulo 8, versículos 27 e 30, está lá esse diálogo de Jesus. Muito bem. Vamos iniciar este capítulo mostrando sobre a ressurreição e a reencarnação para todos, para que nós possamos compreender melhor esse tema, renascer de novo, como isso funciona. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que eram um povo que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre este ponto, como sobre muitos outros pontos, não estavam claramente definidas, porque não tinha senão noções vagas e incompletas sobre a alma e a ligação dela para com o corpo. Eles acreditavam que o homem que viveu podia reviver. Eles acreditavam nisso, sem se darem uma conta precisa da maneira pela qual essa coisa acontecia, de que forma. Designavam a palavra ressurreição o que o Espiritismo vem judiciosamente, pela lógica, chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida ao corpo que morreu, o que a ciência demonstra claramente ser materialmente impossível. Sobretudo, quando os elementos desse corpo estão desde há muitos dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma, ou espírito, à vida corporal, mas em outro corpo novamente formado para aquela alma, e que nada tem em comum com o corpo antigo, nada a ver. A palavra ressurreição poderia, assim, aplicar-se a Lázaro. Eu disse isso lá no vídeo anterior, confrontem lá.
mas não a Elias, nem aos profetas. Pois, segundo a crença, João Batista era Elias. Eles acreditavam nisso. O corpo de João não podia ser o Elias, uma vez que se tinha visto João criança. Esses conheciam seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado. Prestem atenção, mas não ressuscitado, porque não tinha como ressuscitar Elias. Fazia centenas de séculos, fazia séculos que ele já havia desencarnado. Não tinha como ressuscitar o corpo dele, porque cientificamente, pela lógica, vamos usar a razão. Vamos dizer assim, mas para Deus nada é impossível. Se Deus quiser, ele faz um corpo subir. Claro que ele faz, porque poder para isso ele tem. Até Jesus tem esse poder, ok? Mas por que Deus não faz? Porque Deus não contraria, não quebra a regra. Deus criou a regra, a lei da evolução. Nascer, crescer, juntar-se ao pó da terra novamente, formar um novo corpo de novo, e é o ciclo constante. E a alma habitando os novos corpos que vão surgindo gradativamente. Eu vou ler um texto agora maravilhoso, que é um diálogo lindo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um senador dos judeus. O que foi à noite, ele foi de noite encontrar a Jesus e disse assim: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir, como um doutor. Porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com o Senhor. E Jesus, mansamente, responde: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não sair de novo, não nascer de novo. Aí Nicodemo disse: como pode um homem nascer já que está velho? Pode ele reentrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus carinhosamente responde a Nicodemo: em verdade vos digo, o homem não renascer da água e do Espírito, que não renasceu um homem, não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não vos espanteis do que vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvis a sua voz, mas não sabeis de onde vem, e nem para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Meus queridos e amados irmãos, parece um pouco complexo essa resposta de Jesus, mas nós vamos dar a dissertação disso. Nós vamos mostrar aqui o que ele quis dizer. Nicodemo então respondeu: como isso pode se dar? E Jesus lhe disse: que sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo que não dizemos senão o que sabemos. Jesus disse: e que não testemunhamos senão aquilo que nós vimos. Entretanto, vós não recebeis o nosso testemunho. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos falar das coisas dos céus? Esse texto está no livro de São João, procurem lá, capítulo 3, versos 1 e 12. Então vamos aqui agora fazer a explicativa do Evangelho dos Espíritos. O pensamento de que João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver sobre toda a terra encontra-se em muitas passagens dos Evangelhos, notadamente relatadas nos textos acima, que é o texto 1, 2 e 3, que está falando ali. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de a combater, que Jesus combateu a ressurreição, falando da reencarnação. Longe disso, ele a sancionou com a sua autoridade e colocou como princípio de uma condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele continua insistindo, ele diz assim:
não vos espantei do que eu vos digo, que é preciso que nasçais de novo. Ele afirma, Jesus está falando, meus irmãos. Ele está dizendo, ó, é preciso que nasça de novo o ser humano. Então a reencarnação é um fato, não é a ressurreição do espírito, mas é a pluralidade da existência do espírito. Essas palavras, se um homem que renasce da água e do espírito fosse interpretada no sentido da regeneração pela água do batismo, mas o texto primitivo dizia simplesmente assim, o texto primitivo lá, não nasce da água e do espírito, ao passo que, em certas traduções, a do espírito se substitui pelo Espírito Santo. Olha o Espírito Santo aparecendo aí, que é um dogma da igreja. Bem claro, e eu vou explicar. O que não responde mais o mesmo pensamento, não corrobora. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será um dia contestado sem equívoco possível. Aqui nesse índice aqui, nesse texto, nós temos aqui uma explicação de quando foi publicado esse livro. A tradução de Husserl está conforme o texto primitivo. Ele traz, não renasce da água e do Espírito. A de 6 diz Espírito Santo e Lamennais diz do Espírito Santo. São traduções que falam Espírito Santo e só do Espírito. Veja, então essas traduções começam a confundir as pessoas. E também de acordo com aquilo que as doutrinas cristãs querem, né? Então, é assim que vai. Para compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se reportar ao significado da palavra água, que não era empregada na acepção, não era empregada na sua acepção própria. É um pouco complexo, mas prestem atenção. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas era muito imperfeito. Acreditavam que a Terra tinha saído das águas, gente, tinha saído das águas. E considerava a água como um elemento gerador absoluto. Agora nós vamos lá na Gênesis, lá, ó. Gênesis do Velho Testamento, está aqui a Bíblia comigo, procurem lá que está escrito lá. O Espírito de Deus era levado sobre as águas flutuantes da superfície das águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão embaixo do céu se reúnam em um lugar, que o elemento árido apareça. Essa é a voz de Deus lá na Gênesis, falando, veja bem. Que as águas produzam os animais vivos que nadem na água e os pássaros que voam sobre a terra e sobre o firmamento. Muito bem. Segundo essa crença, a água se torna um símbolo da natureza material, bem material, como o espírito era de natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renascesse na água e do espírito, ou em água ou em espírito, significa, pois, se o homem não renasce com o seu corpo e a sua alma, nesse sentido é que foram compreendidas desde o princípio. Então eles entenderam que o homem tinha que nascer com o espírito, com aquele corpo que foi dado para ele naquela época. Ele já tinha desencarnado, já fazia tempo, mas ele tinha que nascer daquele corpo, que é demonstrado impossível através da ciência e também pela inteligência suprema de Deus, que não faz milagre e não tem necessidade disso, de violar suas leis, né? Muito bem. Essa interpretação, aliás, está justificada por outras palavras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção, meus irmãos, bem compreensiva, bem positiva, entre o espírito e o corpo. Ele faz uma distinção. O que é nascido da carne é carne. E indica claramente que só o corpo procede do corpo. E que o espírito é independente do corpo. Interessante. Mas é a realidade. Porque o corpo é produzido por outro ser humano. É por outro ser humano que surge a carne. E o espírito é produzido por quem?
por Deus. Ele é o Criador. O Espírito sopra onde quer. Ouvis sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem de onde ele vai. Pode se entender como o Espírito de Deus que dá a vida a quem ele quer. Está bem claro aqui o texto. Ou a alma do homem. Esta última acepção, vós sabeis que de onde ele vem e para onde ele vai. Significa que não se consegue, que não se conhece o que ele foi, nem que o espírito será. Se o espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, se saberia de onde ele tinha vindo, uma vez que se conhecia o seu começo. Mas, como quer que seja essa passagem, a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, a pluralidade das existências. Meus queridos irmãos, nós já vamos caminhando para o encerramento deste vídeo, mas a leitura ela foi bem explícita, bem clara, né, que traz assim uma clareza às palavras de Jesus. Eu convido os meus irmãos a consultarem essas obras maravilhosas, né? Lá no Velho Testamento, esse evangelho aqui, ó, que é maravilhoso, eu convido vocês a consultar, a lerem, para que vocês possam compreender o que é o evangelho segundo o Espiritismo. Ele é interpretado pelos Espíritos, cada palavra de Jesus. As traduções do Velho Testamento, elas foram minuciosamente escolhidas para que não houvesse contradição, né? Porque não se pode haver contradição. Allan Kardec ele era muito exigente, porque o Espírito da Verdade, que preparou toda a estrutura da doutrina espírita, que é o Consolador prometido, não é passivo de erro, não pode haver. Porque, na verdade, como eu fiz a abertura, eu fiz a leitura do Consolador prometido como a primeira parte desse primeiro vídeo dessa série, e lá eu faço a leitura do Espírito da Verdade, mostrando, se apresentando no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele se apresenta ao mundo, né? Que esse Espírito da Verdade que é tomado como um Espírito Santo. É um negócio muito complicado para muitas pessoas compreenderem, né? Fala assim, mas como o Espírito Santo é a realidade? Existe até uma certa assertiva sobre esse assunto. Se você pecar contra Deus, você será perdoado, mas se você pecar contra o Espírito Santo, você será condenado ao fogo do inferno. Tudo isso contradiz, a condenação é eterna, então isso contradiz a misericórdia, a bondade, a justiça e a compaixão de Deus. Então que Espírito Santo é esse? Me explica para mim. Quem é o Espírito Santo? Na verdade, o Espírito Santo não é o personagem. O Espírito Santo, na verdade, é o Espírito da Verdade que compõe uma pleiade de espíritos, né, comandados por Jesus, respondendo, falando. Jesus fala através da voz desses espíritos e tem falado durante séculos. Então, meus amados irmãos, eu já vou pedindo a gentileza para vocês, que vocês façam a sua inscriçãozinha lá, aperta com o dedinho lá. Pô, é coisa simples, dá um toquinho lá, menos de um segundo. Acione o sininho, que acionando ele vocês recebem as nossas notificações. E também aquele joinha para nós, para que a gente possa continuar o nosso trabalho, né, divulgando essas palavras maravilhosas do Evangelho. E também dá um pulinho lá no Face, tem a nossa página Olhando para Si. Eu já vou encerrando essa parte. E nós voltaremos já com a segunda parte, a terceira parte, e assim sucessivamente. Que a paz de Jesus esteja em nosso coração. Eu aguardo vocês. Até lá. Vocês gostaram do nosso vídeo? Muito bem. Não se esqueça de fazer a sua inscrição, porque é muito importante para que nós possamos nos manter neste canal. E também de dar aquele joinha para nós. E olha, e tem o nosso sininho, acione para poder receber as nossas notificações. E também, se você quiser comentar qualquer coisa ou fazer pergunta, eu estou predisposto lá no canal, está respondendo as perguntas de vocês. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Até lá!